aqui comigo no estúdio agora o médico oftalmologista, especialista em doenças da retina, Tadashi Ono Júnior. Ele vai nos contar algumas coisas aí. A gente, antes de começar, de iniciar esse bate-papo, na hora do intervalo, estava perguntando para o Dr. Tadashi, a gente pode listar aí, reforçar para o pessoal de casa, quais, assim, as principais doenças que geram a perda da visão? Bom dia. Bom dia, Tânia. Bom dia aos telespectadores. As principais doenças que causam a cegueira ou a baixa visão, né, no mundo são, primeiro, os erros refrativos, né, que seriam aqueles defeitos de grau, vamos dizer assim, que não são corrigidos. Então, isso pode ser corrigido facilmente apenas com um exame oftalmológico e uma prescrição de óculos, né? Em segundo lugar, as degenerações maculares, né, que são doenças da retina, né? Em terceiro, a retinopatia diabética, o glaucoma, né? Então, essas são as principais causas de cegueira ou baixa visão no mundo todo. Doutor, a gente falou de coisas importantes, o senhor falou de coisas importantes. A visão sem a correção, quando há deficiência, a pessoa não usa ou utiliza o óculos errado e aí vai degenerando, é isso? Exatamente. Essa é um problema, né, que é fácil de ser corrigido, né? Então, assim, basta a gente fazer um exame e corrigir com uma lente, né? Isso resolve o problema, tá? Na verdade, não há uma degeneração pelo grau, né? Na verdade, a gente corrigindo esse grau, a gente resolve completamente o problema daquela baixa de visão que a pessoa pode ter em relação, em decorrência daquele erro refrativo ou daquele grau alto que existe no olho, que muitas vezes ele não passou por uma avaliação, não passou por um exame e não foi detectado. No caso da retinopatia diabética, que a gente também ouve tanto falar, a pessoa com diabetes sem controle que agrava? Sim. Retinopatia diabética é uma doença extremamente comum, tá? O número de diabéticos vem aumentando gradativamente no mundo, né? As pessoas estão envelhecendo mais, as pessoas estão ficando mais obesas, o sedentarismo, né, tem aumentado. Então, tudo isso contribui para o diabetes, né? E o diabetes não controlado ou diabetes descompensado, ele pode resultar em uma doença nos vasos da retina, que a gente chama de retinopatia diabética. E é uma doença crônica e degenerativa. Normalmente ela é progressiva, tá? Se houver um bom controle do diabetes, né, um bom controle da glicemia, normalmente se consegue tratar essa doença, né, a tempo de ela não causar uma cegueira, uma baixa visão de forma irreversível. Tem uma pessoa aqui participando com a gente, que aqui, doutor Tadashi, é assim, a sala de estar do Manhã Total é do pessoal de casa, então eles entram participando do nosso bate-papo. Tem uma pessoa aqui dizendo o seguinte: cirurgia de catarata, quando a pessoa faz, pode ter o problema de novo? A pessoa não se identificou, mas eu agradeço muito a participação aqui com a gente. Sim, ótima pergunta. Não, a cirurgia de catarata, uma vez que ela é feita, ela remove aquela catarata ou aquela estrutura que está opacificada. Então, não é possível se desenvolver catarata após se realizar a cirurgia, né? Bom, tem uma pessoa aqui também. Bom dia, Tânia. Coloquei meu óculos aqui de leitura, né? Estou com um oftalmologista para não ter nada equivocado aqui. A pessoa também não se identificou, mas ela diz assim: bom dia, Tânia. Na infância eu tive uma infecção na retina e os médicos disseram que não tem retorno. Isso é comum? Tá. O que eu imagino é que ela teve uma inflamação em decorrência de uma infecção. E normalmente, como a retina é um tecido muito sensível, né? São neurônios, assim como o nosso cérebro, uma vez que há uma lesão, né, essa lesão ela fica normalmente permanente, tá? Então, foi a Raquel, doutor, que perguntou aqui. Sim. Fica permanente. Geralmente fica permanente e não se recupera de uma forma assim total, né? Então, geralmente pode ficar aí uma mancha, né, uma mancha na visão. Tá. Entendido.
Qual é o período, né? Qual é o distanciamento da consulta ao oftalmologista, que é o ideal? Ótimo, ótima pergunta, Tânia. A Sociedade Brasileira de Oftalmologia, né, recomenda aí uma consulta em geral, né, para as pessoas, vamos dizer assim, que não tem uma doença em tratamento, de rotina, uma consulta de rotina uma vez por ano, tá? Nos adultos, tá? Principalmente. E nas crianças, né, nos bebês, né, se recomenda fazer o teste do olhinho, né, ao nascimento. Chegou, né? um comentário aqui sobre o teste do olhinho. É direito, né, de toda criança que nasce. Sim, sim. Ele deve ser feito, né, ao nascimento, tá? Nos primeiros dias aí após o nascimento, para detectar várias doenças, né, que o bebê ele pode ter. Né? Dentre elas, a catarata congênita, o retinoblastoma, que é um tumor maligno, né? Recentemente está bem em voga esse tema, né? E isso deve ser repetido ao longo dos próximos meses, durante o crescimento da criança, e não só feito somente ao nascimento, após, justamente para triar e detectar essas doenças que podem ser muito graves. Acompanhar a infância ali também. Exatamente. Né? Eu quero agradecer muito sua participação aqui, Dr. Tadashi Ono Júnior, que é especialista em doenças da retina, falando com a gente neste Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. Gratidão por essa participação tão rica aqui com a gente e sucesso em tudo. Ótimo dia. Agradeço muito, tá? Bom dia para todos.